Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a atuação das regionais da Prefeitura de Santos. Nosso convidado, Alessandro Lopes, arquiteto e assessor técnico da CEPREF Santos. Alessandro, como funciona a Secretaria das Prefeituras Regionais CEPREF? Olha só, Secretaria das Prefeituras Regionais. E qual é o seu papel dentro da administração municipal? Bom, a CEPREF, a gente comenta isso muito lá, a ideia ela é a zeladoria. Acho que para ficar fácil para todo mundo entender qual é o papel, ela é quem zela por tudo na cidade, né? Então vai desde tapas-buracos até poda de árvore, recuperação de áreas degradadas, identificação de áreas de ponto de descartes viciados, né? Às vezes aquele cantinho ali onde as pessoas colocam os seus sofás erradamente, seus descartes, a zeladoria cuida disso. E ela é estruturada de que forma? Ela tem 5 regionais. Então, ela divide, mapeia a cidade, Morro e a parte insular aqui, em 5 regionais, 5 prefeitos, né, subprefeitos, e a gente cuida desses 5 subprefeitos e aí a gente vai atendendo realmente bem de perto as demandas e as solicitações. Então, cada prefeito recebe diretamente, traz para a gente, o que ele consegue resolver de imediato ele resolve, ele tem uma pequena estrutura, e aí o que ele não consegue ou que precisa de algo maior, vem para dentro da secretaria. E aí a gente cria ali todo um plano de ação, de colaboração, para poder estar fazendo. Mas acho que o jeito fácil de entender o que é isso. É ser a zeladoria de cuidar da cidade. Ele estava conversando antes de começar o programa, né? O prefeito Rogério, além de várias obras e tal, ele tinha como uma das prioridades dele a zeladoria da cidade, cuidar da zeladoria da cidade e desenvolver o centro, além de várias outras, né? Mas esses dois ele vinha batendo muito nessa tecla, né, de tentar deixar o centro, né, desenvolver o centro e a cidade melhor para os moradores, né? Então é muito importante essa função hoje que você está fazendo, coordenando essas subprefeituras, essas prefeituras, por bem da nossa cidade, né? O resultado vai na satisfação da população, muito importante. Sua história profissional, você já esteve aqui falando sobre BIM há uns anos atrás, né? Essa história profissional, ela é conectada com temas como cidades inteligentes, planejamento urbano, sustentabilidade. Como esses conceitos, né, vêm norteando o seu trabalho aqui na vida pública, que é uma novidade para você na prefeitura. Você trabalha no Estado, né, mas na prefeitura é uma novidade. É uma experiência nova. Eu acabei sendo convidado, né, e entrei no ano passado, acabei substituindo, no finalzinho do ano ainda substituí o atual secretário Rivaldo, que hoje está na secretaria, que era o ouvidor. Então, ainda fiquei aí 2 meses como ouvidor da cidade, então foi uma experiência bem interessante para entender um pouco mais de perto. Tem tudo a ver, né? O ouvidor vê as carências da cidade. Exatamente. E faz a manutenção, e faz o trabalho. E hoje, com essa renovação desse convite, né? E agora, podendo atuar mais de perto, podendo fazer, e propor, é bem
Novo, é que você comentou, é bem desafiador. Como isso vem norteando, né, suas ações na prefeitura, sua bagagem, você tem conseguido implementar isso na prefeitura? Essa é a parte mais motivadora. Como você colocou, a minha formação é arquitetura, né? Então você já tem automaticamente toda essa preocupação com terceiro setor, com urbanismo principalmente, com sustentabilidade, e eu termino com o meu mestrado em Direito Ambiental, que me deu toda essa história. E falar de cidade inteligente, tanto que o meu mestrado direciona exatamente isso, eu não falo só da tecnologia, eu falo realmente desse resgate, dessa recuperação de áreas e valorizando principalmente as pessoas mais vulneráveis, áreas abandonadas. Quando a gente fala pessoas vulneráveis, todos nós somos, mas então vai desde do pessoal que realmente mora numa situação mais afastada até nós mesmos aqui, usuários de um leito urbano. Então, eu entendo que a visão do secretário nesse convite, junto com o prefeito, foi realmente de juntar o que eu já pesquisava, já escrevia, com mais a minha atuação, podendo compor aí, colaborar tanto com a própria secretaria quanto com as outras secretarias, criando esse movimento de articulação mesmo. Você está conseguindo implementar, por exemplo, a parte inteligente, a gente fala em cidade inteligente, né? Nós estamos muito longe disso? Não. Santos, ela já é uma cidade digital, né? Toda tecnológica e digital. As câmeras todas que tem, internet. Ela tem isso. A inteligência de Santos, ela está começando a acontecer agora nessa integração de informações, né? Ela está desenvolvendo, isso não é da noite para o dia. Claro. E um papel que a gente tem junto com a ouvidoria e com esses regionais é essa inteligência humana. Exemplo disso são algumas ações como a Ecofábrica, alguns parques, praças. Eu sei que as pessoas às vezes passeiam pela cidade. O Rivaldo o secretário tem uma visão e uma fala muito interessante. Se a gente não fizer, todo mundo vai perceber. Mas se a gente fizer, poucos vão ver. Porque é acupuntura, é uma coisa muito assim, que às vezes não cresce nos olhos. Mas, por exemplo, sabe aqueles cantinhos de terreno que você fala, poxa, aqui era um descarte e hoje virou um parquinho? Esse é o trabalho da subprefeitura. Esse pequeno olhar para cada bairro individualizado é o que a gente acaba fazendo. E aí bate diretamente com o que eu estudo e proponho. Então, a minha colaboração vai de olhar essas áreas, fazer um primeiro ensaio, ver viabilidade disso, ou de forma sustentável, ou se realmente vai precisar de outras secretarias envolvidas para que isso cresça. Isso aí. A gente vai para o intervalo, logo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando da atuação das regionais da Prefeitura de Santos. Nosso convidado, Alessandro Lopes, arquiteto e assessor técnico da CEPREF Santos. Alessandro, a gente estava conversando aqui no break, né, sobre as calçadas. Afinal, qual é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade de cuidar das calçadas? É do munícipe, do morador, que está com a calçada em frente à sua propriedade, ou da prefeitura? E dois, e casos, por exemplo, de calçadas? Eu tenho um caso aqui, acho que da Firmina Barbosa, ali na da rua ali, perto onde eu moro ali, perto da Shape ali e tal. Porque a calçada está horrível, eu torci o pé ali na calçada e tal. Teve um caso que a prefeitura fez e mandou a conta para o morador. Isso. Me explica como funciona isso. E eu já vou emendar com outra pergunta. Por exemplo, também ali na Vila Rica, nós temos uma casa que começou uma reforma, está lá parada, às vezes, eu não estou dizendo que esta casa necessariamente, mas de repente tem outras casas, por exemplo, abandonadas, prédios abandonados, com dengue, com água empoçada. Não é um trabalho, eu acho que a zeladoria é muito mais do que cuidar de uma calçada, mas é um assunto que o telespectador está ouvindo, que tem esse problema, às vezes, no dia a dia, e eu queria que você desse uma explicada como funciona, no caso, principalmente das calçadas e desses imóveis abandonados. Tá, vamos pelos imóveis, que acho que é mais rápido do que explicar a calçada. O imóvel, na verdade, existe o código de postura, e aí outras secretarias, inclusive a CEPREF, né, ela pode intimar, autuar, notificar, enfim, multar o proprietário daquele imóvel, né? O imóvel é seu, você é responsável pela integridade dele. Então, se ele está abandonado, sofreu invasão, você tem que, se você não consegue resolver sozinho, você comunica à prefeitura, a prefeitura vai fazer uma ação delegada, vai remover as pessoas e tudo mais. Então, a questão do imóvel é responsabilidade do munícipe e ele pode
sim ser multado ou até ter seu imóvel emparedado. Você fala, olha, isso aqui é herança, está abandonado, a gente não tem interesse. A prefeitura vai fazer e vai mandar a conta, ou ele pode fazer também e pedir esse emparedamento. Tá? Então, imóvel é realmente responsabilidade do proprietário. A questão da calçada, aqui em Santos, a nossa calçada ela é dividida essa responsabilidade. Então, assim, a função da prefeitura é permitir que tenha calçada, que tenha essa acessibilidade, que tenha isso. Porém, o proprietário de imóvel ou locatário é o guardião da qualidade dessa calçada. Tá? Então, assim, se é uma área que a prefeitura está fazendo uma revitalização, como aconteceu em algumas ruas por aqui, a prefeitura até vai fazer a calçada, porque faz parte do plano de revitalização. Que nem fizeram na Azevedo Sodré. Na Azevedo Sodré e outros pontos por aqui. A hora que a prefeitura faz essa revitalização, a partir dali, a responsabilidade de cuidar e manter aquilo em ordem é do proprietário e do locatário. É justo, né? É assim que funciona. O que acontece às vezes? A própria prefeitura, alguma concessionária, acabou precisando subir com um caminhão, enfim, estragou a calçada. Se é uma concessionária, alguma empresa vinculada a uma prestação de serviço, o proprietário do imóvel comunica à prefeitura e ela vai e faz o reparo. Se é desgaste natural, falta de manutenção, é do proprietário. Raiz de árvore, que é o que mais acontece em Santos. Raiz de árvore, avisa a Copaísa, avisa a ouvidoria e aí eles vão fazer esse cuidado ali. Então, assim, é muito delicada essa linha, por isso que eu separei para a segunda resposta, porque é em conjunto, né? Então, quando há uma revitalização, a prefeitura faz, você cuida. Quando não há uma revitalização, é um bairro, existe um ordenamento. E detalhe da calçada, você não pode colocar qualquer piso, existe uma regra dentro da prefeitura. Há um tempo atrás já estava rodando essa cartilha, é uma cartilha que existe e agora vai voltar a ser distribuída, talvez de uma forma mais didática até, porque o fazer a calçada tem tipos de piso, quero pôr piso drenante, tem espaçamentos. Então, por exemplo, hoje a calçada pela cartilha, que é uma cartilha de 2017, ela determina que parte da calçada, de acordo com a sua largura, ela tem a sua faixa de pedestre maior do que a área verde e obriga que você tenha uma área de permeabilidade verde. Então, se a gente dividisse em proporção, seria tipo 1/3 e 2/6, alguma coisa. Você tem uma matemáticazinha lá, de acordo com o seu tamanho de largura de calçada. Então, essa cartilha volta agora a circular. Convido a todos aí a pegarem a sua cartilha, procurarem, tem disponível no site da própria prefeitura e ali você sabe que tipo de material, como reconstruir essa calçada, como garantir de acordo com as regras que o município pedem. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então fica aí a dica para o nosso telespectador para cuidar da calçada. E se tiver algum problema, como raiz e tudo, procura a ouvidoria, que aí vão ver como conduzir. Como conduzir isso aí. Isso é muito bom. Mas o mais importante é sanar qualquer tipo de perigo. Sim. Por exemplo, eu acho um absurdo uma calçada, por exemplo, um cadeirante não poder passar na calçada. Nós temos várias pessoas idosas em Santos de bengala. Minha mãe, coitada, usa bengala, está usando bengala. E atualmente, então, cadeirante, não tem como. Uma calçada não pode. Eu torci o pé numa calçada, cara. E quando fui correr na praia, eu torci o pé num dos buracos de uma calçada. Então, é isso aí. Temos que cuidar do que é nosso, da nossa cidade e respeito pelos outros. Acho que isso é o mais importante, o respeito, né? O ano passado, a prefeitura entregou 2 novos importantes parques urbanos. Vamos falar de coisa boa agora, né? Para a cidade. Qual a importância desses espaços públicos, especialmente do ponto de vista de sustentabilidade e qualidade de vida, além do fortalecimento do convívio social? Eu já queria que você inserisse também essa rotatória que você falou, que drena água de chuva, que está sendo projetada. Vamos lá. Os parques lineares que Santos já vinham construindo, várias situações, Santos sempre preservou e ele nasce com essa ideia sempre, todas as gestões de alguma forma mantiveram isso. A gente tem orgulho do nosso jardim, claro. É o nosso maior parque linear mesmo. E aí, algumas áreas, principalmente na Zona Noroeste, surgiram 2 parques, o Parque dos Mangues e o Parque dos Morros, né? O Parque dos Mangues está num avanço maior, ali, então, também deixo já o convite para quem quiser conhecer. Nossa Senhora de Fátima, ele começa com a Ecofábrica da Zona Noroeste. Ele já tem uma primeira praça que era abandonada ali, contornando essa área de mangue, né? Mas no final ali, a Pedro Paulo Giovanni, tá? A primeira viradinha ali, bem na regional. No final dela,
tem uma área que foi cedida da União para a Prefeitura, era um estacionamento clandestino de caminhões, e ali é um case que eu vou fazer um ponto bem rápido e vale a pena. Ali era uma área de estacionamento clandestino de caminhões irregulares, a área da União. Essa área foi pedida, as pessoas que moravam ali moravam com alguma certa insegurança, porque fica bem escuro, vulnerável, enfim, ficava preocupante conviver ali. Com essa retomada, foi proposto fazer ali um parque naturalizado. Para tentar deixar claro para as pessoas, o parque naturalizado é o que a gente viveu lá atrás. É aquela árvore que pode virar um carro para as crianças, correr na grama, é o parque mesmo tradicional, né? A gente brinca muito que a questão hoje, muitos locais você não pode pisar na grama, não pode pular, não pode não sei o quê. E lá é um parque do que pode. Claro, com suas regras, com as suas coisas, mas é um parque do que pode. E aí, com isso, com essa revitalização, com esse parque naturalizado, como é que foi feito isso? Todo aterro que estava lá foi remanejado. Então, hoje, quando quem olha, não reconhece mais aterro. Lá é um grande gramado de 4.000 metros quadrados. Nossa, grande, hein? Valorizou a questão dos imóveis, chamado Conviverde, né? Hoje esse parque, que é a quinta estação desse Parque dos Mangues. Com brinquedos produzidos pela Ecofábrica, com vários descartes, então você nem reconhece. Os postes de iluminação são postes descartados, recondicionados e reutilizados no parque. E hoje virou, na verdade, um grande espaço de convívio entre gerações. Quando a gente falou nos blocos anteriores sobre ouvir a população foi fundamental. O primeiro projeto até havia algumas quadras, algumas coisas, e a população falou, não, a gente não quer o adolescente adulto aqui, porque a gente tem uma área muito de crianças. Meu filho leva o filho para a escola, mas quem busca sou eu, que sou avô, sou tio. Então a gente tinha um disparate de geração. Eu tinha crianças de 10, 12, 6 anos e tinha senhores de idade. Então um parque naturalizado trouxe essa integração. Então as crianças saíram da tela e hoje virou um roteiro que elas saem da escola e ficam nesse parque das 6 da tarde até as 8, 9 horas da noite. Então é uma transformação, entra em tudo que a gente falou. Acho que é um case de sucesso para ser até colocado no Brasil, né? Exatamente. Dentro dos congressos que a gente tem de meio ambiente e tudo, esse ponto, por isso que eu pedi esse espaço maior, chama atenção, porque ele conta uma história e ali não é só plantio de árvore, ali é resgate. Árvores que foram retiradas de alguma praça foram relocadas para lá, enfim, muita coisa e vale o convívio. Se a gente quiser comparar com quem não conhece a Zona Noroeste, ele virou numa situação diferente, mas bem próxima, como se fosse a Praça do Sesc aqui na Aparecida, mas na Zona Noroeste. Né? Então, quer dizer, hoje as pessoas têm um lazer sem precisar se deslocar na porta de casa. Legal, muito bom. E o Parque dos Morros, que também tem todo o projeto, já tem as trilhas e está caminhando. Então, esses parques devolvem. Eu acho que a gente que viveu o período de pandemia, a gente sentiu a falta da natureza. Muitas pessoas migraram para a praia, migraram para outros lugares. Então, hoje, essa cabeça de meio ambiente, além de mudança climática e tudo mais, faz sentido. Então, quanto mais a gente preservar essas poucas áreas que a gente tem, ou reconstruir áreas novas com essa cabeça, ajudam realmente a toda a população ter uma vida melhor. Legal. A gente vai para o intervalo. Falta ter mais um bloquinho aí, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando da atuação das regionais da Prefeitura de Santos. Nosso convidado, Alessandro Lopes, arquiteto e assessor técnico da CEPREF Santos. Voltando ao assunto da rotatória, né, que absorve a água, eu queria que você contasse um pouquinho para o telespectador como funciona, onde é e como funciona. Tá, vamos lá. É um projeto que faz parte do projeto governamental chamado Santos Sustentável, é um dos pilares, que é o menos asfalto, mais área verde. A primeira rotatória está acontecendo na Ponta da Praia, na Fernando Costa, tá? O que é de interessante dela? Claro que ela não vai resolver todos os problemas de inundações e tudo mais, ela é uma colaboração. O projeto é um projeto compartilhado entre secretarias, ele é desenvolvido pelo SEMAN, ele está sendo executado por uma das prefeituras regionais da Zona da Orla, tem envolvimento da Copaísa, tem envolvimento da Infra, por causa das redes de drenagem, e ela nada mais é do que uma grande esponja, ou como eu costumo falar, às vezes um ralo,
onde ela vai ajudar, que essa água de chuva, em vez de ela esparramar pela superfície e para as galerias, ela também ela vai gerar uma absorção, né, nesse jardim. Então, quando você passar com o carro, você vai ver o jardim, tá bonito, como se fosse uma praça, mas ele tem uma função técnica, que é absorver essa água da chuva, drenar e jogar para o lençol freático e retirando um pouco dessa água que estaria na superfície, talvez até sufocando as galerias. Então, é a primeira de Santos. Existem outras iniciativas desse projeto e ela colabora com isso. Então, vale a pena também inaugurar, se eu não estiver enganado, já agora para essas datas agora. Então, é o que eu falo, é um pequeno ponto, mas se cada munícipe fizesse uma pequena parte e a prefeitura, a gente teria um mundo muito mais sustentável e a cidade muito melhor, com menos alagamentos que vem acontecendo. Exatamente. Eu não vou entrar nesse assunto, porque tem muito assunto para falar, mas eu me lembro quando eu era criança, né? Jogava bola no campo de futebol do Sim. BNH, o terreno que eu morava tinha uma área de árvore, de plantação enorme, tipo uns 300 metros quadrados. O meu vizinho, onde é o Objetivo, ali que vai na praia, Sim. ali que está as pessoas na praia, era só árvore, é só terra. Hoje é só prédio. Aí vem essa chuva absurda também, que nunca teve, inunda a cidade toda, e a culpa de quem que é? Infelizmente, nós não conseguimos fazer essa drenagem toda com essa rapidez dessa mudança, dessa impermeabilidade do solo, né? As galerias não dão conta, né? E esses eventos climáticos absurdos. Então, eu sofro muito com isso, porque eu trabalho, entra água no meu subsolo, no meu prédio de construção. Por isso que tem que ter essa troca e soluções, tanto para os prédios, pensar soluções, tanto a cidade também ter outros pontos de absorção. Acontece duas coisas. Primeiro, que está tudo impermeabilizado, impermeável o terreno. E dois, né? E a segunda, esses eventos climáticos, nunca vistos. Mas vamos tocar aqui a nossa pauta, né? Santos conta com a Ecofábrica, um equipamento que se tornou referência de reaproveitamento de materiais. Quais são as bases de atuação da Ecofábrica e como ela conecta com a pauta de sustentabilidade da cidade? O que é uma Ecofábrica? Explica. Vamos lá. A Ecofábrica, ela tem algumas vertentes. Temos 3 minutinhos, Sim, vamos lá. ela é bem simples. É tudo que você descarta de lixo limpo, né? E pode ser até, e quando eu chamo lixo limpo, lixo que possa ser, ou resíduo, vamos usar mais bonito, reutilizado, tá? Pode ser desde um cano de borracha de um automóvel, de alguma oficina mecânica, pneus, móveis. E aí a Ecofábrica, junto com algumas vilas criativas, que aqui a cidade também tem, ela tem tanto oficinas lá gratuitas, tá? De carpintaria, marcenaria, e a principal que gera mesmo essa atuação maior é a da Zona Noroeste, que faz parte lá do Parque dos Mangues, onde lá produz esses totens que vocês veem pelas cidades, marcando bairro, é produzido lá com concreto, com composição de reutilizo, com material triturado como agregado, fabricação de piso drenante e outras peças que são elaboradas lá, além de recuperação também de mobiliário, soldas e outras coisas. Então, convido também e convido você também a ir conhecer de perto a Ecofábrica para vocês entenderem o tamanho. Então, ela é numa área de preservação, é próxima à mangue, ela não polui e ela tem esse trabalho de ressignificação de tudo que a gente descarta, podendo converter ou por trituração usando como agregado ou realmente mudando um novo uso, uma nova forma para aquele objeto. Muito bom. Temos aí um minutinho que você faça um pouquinho do Viva Bairro. Viva Bairro é a prefeitura logo colada no bairro de vocês. Ou seja, você consegue, se você não conseguir ir até a prefeitura fazer uma reclamação, pega agendamento e vai ali nos quiosques, vai nas pessoas, ele está na rua, é o gabinete na rua, vamos colocar assim. Que legal. Itinerante, por exemplo, itinerante. Numa van, por exemplo, assim? Eles têm 2 trailers, como se fossem 13 lanches, e aí existe uma programação dentro do diário oficial e você vai acompanhando onde ele está, e aí faz todo o serviço que já faria, de zeladoria e tudo mais, mas você pode se aproximar e fazer seu pedido ali também. Muito legal. Alessandro, quero muito agradecer a sua presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.